Pronto. Tava falando uma coisa muito legal. Boa noite. Boa noite. Então, a gente vai continuar nossa conversa. Capítulo 11 e 10? Águas Claras. Capítulo 10, Águas Claras, o sustento da vida criativa. E daí, Paty, tu estava falando uma coisa muito legal, por isso que eu sugeri gravar. Que já tem a ver com isso. É porque tem, né? Até diz, né? Que a casa sempre vai ter coisas para fazer, né? Eu não sei exatamente o que você achou legal, mas é a situação de que o Plínio, por uma situação da vida dele, ele acabou se preocupando muito com questões da casa, e isso incomoda muito. Então, quando a gente foi morar junto, ele acabou também ficando preocupado com coisas que para mim eram muito tranquilas, assim, que eu nunca tive aquela preocupação. E a gente acabou se ajudando, assim, né? Eu comecei a mostrar para ele que não precisa ser assim. E às vezes disse assim, mas amor, quando você não está em casa, a gente sobrevive, a roupa é lavada, mas em outro tempo que não no teu. Então, as coisas podem ser, e eu também aprendi algumas coisas com ele, assim, de organização, por exemplo, de colocar todos os filhos também para ajudar. Às vezes ele fala assim, cada um então lava a sua louça. Então, às vezes a gente tem reuniões, assim, de falar, assim, olha, lembra, porque você não está lavando a louça. Então, se você come sozinho, você lava a sua louça, porque senão outra pessoa vai lavar. Então, de tentar se organizar assim, então, tentar ter um fluxo legal na casa, sem acumular, sem sobrecarregar, só que eu sei que, assim, para nós, os filhos já estão grandes, né, é diferente de uma casa, por exemplo, que tem um filho pequeno, né. Isso. Isso. Que a gente sabe o quanto de tempo que a maternidade toma, né? E a gente ainda quer, como falou a Shirley no último encontro, né, Shirley? Fazer análise, buscar autoconhechimento. Então, a escassez de tempo que eu acho interessante que tem uma parte aqui que eu li. Eu acho que a gente não precisa ir seguindo a ordem do livro, né? Já que a gente até já conversou na semana passada, né? Pode ficar indo e voltando. Tem uma parte que ela fala o seguinte, né? A Clarissa, que a gente precisa saber que a gente vai passar por ciclos constantes de desgaste, né? Não existe isso de, agora nesse momento eu estou muito cansada, eu estou estafada, eu perdi o meu rumo e encontrei e agora nunca mais eu vou passar por isso. Porque esse nosso processo de altos e baixos, ele faz parte do mesmo ciclo que é o ciclo morte e vida. E a gente percebe isso, o quanto a gente é cíclica, né? O quanto a gente aprofunda, o quanto a gente respira, o quanto a gente mergulha, o quanto a gente volta para a superfície. E esse processo todo, assim, ó, de como a gente lida com as coisas, do que se torna para a gente uma tarefa de verdade, o que é importante de verdade para a gente estar bem, também passa por esses ciclos, né? Então eu observo assim, ó, estava falando ali da rotina e de ser pesado manter a rotina sempre igual, né? Tipo, sempre daquele jeito. A gente também sobrevive se não seguir essa rotina que tu presume que a gente não vai sobreviver sem ela. Por isso te cansa tanto. E a gente, se respeitar o nosso ciclo, também tem isso, até mesmo na nossa organização da casa. Tem aquele momento que a gente quer dar uma limpadona na casa, que é o nosso momento de mergulhar, de ir para dentro da gente, em tudo se expressa, né? O momento que a gente está lá mais tranquila, que mantém as coisas, e tá o momento que a gente tem uma queda. E tá tudo bem, né? Como qualquer outra coisa, tá tudo bem. E dela fala o seguinte: isso a gente não sabia, Patrícia e Tiana,
que se a gente descansa de vez em quando, se a gente vai para lá quer saber como o velhinho cansado que vai lá buscar a mulher selvagem para se renovar, né? Se a gente respeita esse nosso ciclo do descanso, a gente nunca desgasta, a gente só cansa. E é muito diferente o desgaste do casamento, o desgaste da maternidade com o nosso cansaço. Cansar a gente cansa. Agora, ter obrigações que a gente não consegue cumprir, daí é que é o problema, né? E sabe que tem uma outra coisa aqui, que agora eu fui pegar o título em Águas Claras, que eu fiquei pensando já no nosso último encontro e esqueci de falar para vocês. Aquela canção que a gente canta em Águas Claras, Eu Quero Navegar, ela diz respeito a tudo isso. A gente está com os nossos sentimentos puros, a gente está buscando a força nas coisas. Oi, Gabi. Então a canção fala assim, ó: em águas claras eu quero navegar, em águas claras vive o meu lugar. Olha que lindo. Beija-flor, vem a minha flor beijar. Beija-flor, vem me elevar. Vai buscando a força, essa força nesse momento em que a gente não consegue, né? O que a gente precisa através, lembrei agora do nosso conto de ontem, através dos espíritos aliados, através dos animais de poder. Gente, Shirley e Gi, a gente está fazendo a ciranda, né? A jornada da ciranda. Mas o negócio tá tão sincrônico que parece que é um quebra-cabeça, que tem peça aqui no Mulheres que Correm com os Lobos e peça lá na Ciranda de Maia. Gabi também não tá lá. Não é, tia? Ontem eu ia falar uma coisa, mas Tudo... não é para amanhã, não é para hoje. Que aí eu ia postar um negócio lá na ciranda do livro, assim, não, mas não é aqui, é para botar lá no outro grupo. Isso já aconteceu comigo também, Dai. Eu ia falar, mas não é aqui, é amanhã. Tá muito incrível, gente. Ontem, na hora que a gente estava conversando, nosso conto, a gente está na terceira matriarca, e é a matriarca que é a guardiã da justiça, da imparcialidade, né? Das medidas corretivas buscando harmonia. A Gi já fez, tipo, talvez lembre, né? GH também. E daí ontem, enquanto a gente estava conversando sobre isso, eu lembrei da La Chorona. Porque quando a La Chorona morre, tadinha, é muito triste a história dela. Ela chega no céu e São Pedro fala para ela que ela tem o direito de ir para o céu. Né? A medicina da zebra. Nem tudo é uma cor só. Às vezes é preto e às vezes é branco. E pode ser os dois, inclusive. Tu pode vir para o céu porque tu sofreu. Mas antes tu precisa resgatar a alma dos teus filhos. Tipo, vai ficar tudo bem, mas antes tu vai lá na floresta pegar o alimento, pagar para de quem tu roubou, e daí sim tu vai te curar. Não é? E eu acho que esse aspecto a gente não tinha visto na Chorona, né? A gente viu o aspecto do a gente se enfurecer e os perigos que a gente é quando a gente entra nessa dimensão do nosso ser, né? Quando a gente perde o nosso controle, o nosso domínio, a gente está suscetível se não está com as coisas em ordem, com as emoções em ordem, né? A gente viu a parte da necessidade de não ser ingênua, né? De ver as coisas como são e tal, mas essa parte eu acho que a gente não tinha visto. Então, mesmo que a gente viva uma dor muito profunda, a gente não tem direito a interferir no espaço do outro, não tem direito a ser cruel por causa dessa dor que a gente está passando, né? E às vezes a gente nem abordou o aspecto de e a criança que morreu? Hã? E a criança que perdeu a vida? Porque a mãe perdeu o domínio das emoções dela, né? E toda aquela comunidade que foi abalada, e tudo aquilo que aconteceu depois, e todo o trabalho que foi dado por causa de uma falta de domínio das suas emoções próprias. Esse aspecto a gente não abordou. E tava eu ontem lá na ciranda e tipo, ai, já ia chamar a Chorona.
Que lindo. Então vamos lá, vamos acrescentar das nossas anotações. Aí depois eu relendo aqui, eu lembrei, a gente parou na parte da menininha dos fósforos, a gente falou um pouco sobre ela, né? Sobre o quanto... Também me veio um outro aspecto ontem, a gente falou sobre o quanto é importante a gente utilizar bem os nossos recursos, né? Que se eu vou ficar gastando, estou no inverno, num frio, e se eu simplesmente ficar acendendo fósforo, e eu vou não ter nada, porque nem vai me aquecer, é por ilusão, né? Às vezes a gente pensa assim, aqui, eu vou fazer um curso, eu vou dar só um pouquinho de atenção, e vai estar tudo certo, comecei astrologia e tarô. Não, vai dar só um pouquinho de atenção, vai estar tudo certo. Estou eu agora fazendo supletivo. Estuda, imprime a apostila, procura em outro, procura outros vídeos, sabe? Não, não é. A gente tem que estar inteiro naquilo ali, né? Tipo, se eu preciso de uma fogueira para me aquecer, não é um palitinho de fósforo aqui que vai me aquecer. A gente tem que ter noção, né? Tem que ser madura, tem que ter maturidade para tomar as decisões da nossa vida, criar nossas estratégias. E daí ontem eu lembrei de outra que agora eu esqueci. Viu, Rê? Deixa então eu lembrar aqui, porque eu achei bem interessante isso que ele coloca, né, a criatividade, mas ele também coloca, tipo, passos, né, da criatividade, que você tem que estar disposta a seguir esses passos, né, eu achei bem legal que ela coloca, são as fases, na verdade, da criação, que é a inspiração, a concentração, a organização, a implementação e a manutenção. Então, é bem legal, porque às vezes você fica, às vezes no caso, né? Me empolgo lá com a inspiração, tive uma ideia ótima, assim, me empolguei inteira, mas eu não foco, eu não vou para as fases seguintes, né? E eu tenho que me dedicar a isso, dedicar meu tempo, se eu quiser que a minha vida criativa evolua, né? Que continue, que as coisas comecem a funcionar e a fluir, né? Senão a gente vai ficar cheio de pequenas inspirações a vida inteira e não passa disso. Palitinho de fora. E aí Aham. tapa bem na cara essas coisas aí, viu? Ela quer fazer isso ou aquilo, mas não reserva tempo para aprender, para desenvolver bem sua sensibilidade ou sua técnica, né? E aí depois se frustra porque não deu certo. Outra coisa que eu queria fazer, mas eu não consegui fazer bem. Exato. Acaba que vai gerando um ciclo de frustração. Um ciclo de frustração, sim. Mas eu já tentei tantas coisas que eu achei que era legal, que eu achei que eu gostava, mas às vezes a gente não dá continuidade, né? Lembra numa aula de astrologia, então a professora falava muito da energia do fogo, né, de Marte, e eu tenho Lua em Áries, né, então era sempre esse tapa na cara, assim, tipo, começa 1000 coisas e fala, nossa, que legal, se empolga, vai empolgadona, e daí a pouco, mas não tenho nem tempo para fazer isso, mas eu não devia ter começado, mas... Então, acho que, sim, eu também tinha marcado a mesma coisa que você, Paty, que também é muito importante, assim, uma coisa que eu preciso me lembrar, eu preciso começar as coisas assim, e com a responsabilidade também de que quantas coisas eu posso fazer, porque não adianta querer abraçar o mundo e fazer também com pouca presença, ou fazer, não estar, né, naquilo que você está fazendo, que também não vai gerar frutos, eu acho. Aprender, né? É isso mesmo? Quando a gente faz isso que tu tá falando, né? A psique começa a se iludir. Ela agora vive no fogo da fantasia, da satisfação de todos os anseios. Que a gente fica tão carente de fazer alguma coisa, né? Que daí a gente entra naquele espaço do desistir que entrou a menininha.
Eu tento arrumar aqui a minha tela, gente, eu fico em cima do rosto de alguém, que coisa mais chata. Eu não sei como é que aparece para vocês. Eu não consigo ver daí. Tá normal, Rê? Não tá em Não, cima de aparece ninguém. todo mundo, bonitinho, assim. Para mim que 4 fica em cima, 3 embaixo. alguém, sabe? Eu não vejo alguém. A Gabi levantou a mão agora há pouco. Quando ela risca um fósforo e fica olhando aquele fogo ali, porque ela tá tão carente, já desistiu de tudo. Não tem mais fogo, não tem mais o que fazer. Ela foi entregando, oferecendo para o que era dela, o que é importante, o que é isso aí, essas ideias, né? Que tu queria fazer e que, putz, a gente não faz. E chega um momento que ela acende o foguinho ali, ela olha e tá vendo a vozinha dela, parece que tá numa casinha quentinha, e a gente começa a se contentar com a migalhinha, achando que aquilo ali é um resultado real, que é alguma coisa real, né? A gente vai se iludindo. A Gabi levantou a mão. Ah, deixa eu só terminar aqui a frase, Gabi, peraí. Quer ver, ó? Ela agora vive no fogo da fantasia, da satisfação e de todos os anseios. Esse tipo de fantasia é como uma mentira. Se você a repetir com bastante frequência, começará a acreditar nela. E daí a gente acredita que não consegue mesmo. Que aquela é a nossa potência, né? Ai, Chile, é bem isso. É bem isso. Daí a gente pode entrar lá nos 3 fiozinhos de cabelo de ouro, né? Depois da Gabi falar. Então, que é sincronicidade, né? Eu não sei onde é que tá meu livro. Eu acho que eu deixei em São Paulo, em algum lugar, que eu levei para lá para o estudo. E daí eu assisti alguns vídeos, algumas coisas, eu já tinha lido, né? Essa parte. Daí eu estava tentando lembrar também. Mas automaticamente eu já estava na energia, porque eu estava pensando justamente nisso. Eu tenho muito pouco fogo no meu mapa. Muito pouco, ausência de fogo. Então, o que eu faço? O meu problema da criação é o início dela. Então, eu pego a criação dos outros e desempenho muito bem, mas não é a minha. Daí me contento com a criação dos outros, porque eu tenho pouco fogo. Aí eu fico com o fósforozinho ali, imaginando, tá tudo bem, minha vozinha, mas na verdade não é a minha criação. No caso dela até era, né? Era dela, né? Mas no caso meu, muitas vezes não é a minha. Eu acabo executando, porque eu tenho bastante terra e tenho poder de executar, eu acabo executando a criação dos outros. Gabi, preciso de você então, tá? E eu tenho zero terra, preciso de alguém executar minhas ideias também, vamos se juntar aí. Eu também. A Renata só que como as ideias da Renata é meio mirabolante, eu já me assusto, porque eu sei que vai ser muito ruim para executar. Eu já tentei seguir ela, eu já tentar raciocinar junto com ela, mas aí chega no meio do caminho eu digo, não, vou deixar com ela, porque o negócio aqui vai ser difícil pra caramba. Ui, eu adoro. Se ela quer terra, fala isso, tô ferrada, né? Eu adoro quando a Rê vem com as ideias, tipo, ela, pode vir que eu executo. Porque ela tem muita ideia, cara, tipo, então eu não tenho, então eu vou fazer. Mas, gente, vocês sabem que isso para mim foi meio libertador. Há um tempo atrás eu fiz um curso também sobre os elementos e a pessoa que estava me dando o curso na Mística Andina, e ela falou assim, quem tem muito ar, ou quem é, né, muito das ideias, claro, tem mais dificuldade em fazer. Então, você precisa encontrar alguém que tenha facilidade em fazer e se juntar a fazer. Associação. E tipo assim, cara, me tirou um peso, assim, porque eu me sentia tão terrível de não conseguir fazer as coisas assim, gente, mas eu posso ter parcerias, eu posso ter alguém que me ajude também. Parece que me abriu, assim, sabe? Fica, tipo... Mas eu tenho muito ar. Eu tenho muito ar no meu mapa. Só que eu não tenho fogo, que é o iniciar. Aquele fogo do início. Eu tenho as ideias, mas eu não tenho aquele fogo do início. Mas o que eu estava pensando, que ontem eu ainda estava assistindo várias coisas, estava estudando, vendo várias coisas, que a gente também tem que começar a ver o que a gente tem pouco e começar a trabalhar nisso, né? Porque por mais que a gente também faça associações, tudo, é muito legal, claro, porque sempre vai ter aquelas pessoas que vai unir, mas a gente tem que trabalhar na gente também. Eu tenho essa questão muito forte, assim, de não querer, não me comprometer, não querer alguma coisa. Isso já vem dos nossos sonhos, até do que a gente projeta para a vida, porque eu acho que vai dar muito trabalho. Que eu já estou cheia de coisa. Só que é as minhas coisas. Uhum. Entendeu? Então eu estou olhando para isso com bastante carinho, com bastante atenção, porque
é as minhas coisas, então eu tenho que começar a tentar desenvolver, mesmo que eu arrume parcerias depois, que sejam coisas que completem as minhas coisas, né? Pode ser as coisas que eu anseio e fazer parceria, mas eu tenho que começar a olhar para isso, porque senão eu fico, né, nessa questão de executar coisas que não são minhas, porque também tem isso nas parcerias, né, Paty? Tem isso nas parcerias, porque assim, ó, quando tu acha uma parceria que casa os sonhos, né, que tu consegue bater ali, casar, tudo bem, mas senão tu vai executar coisas que não é dos outros, ou tu vai sonhar, ou vai tentar ter inspiração de coisas que não é o que vai te alimentar, né? Então eu tô pensando bastante nisso de eu conseguir olhar para o que é meu. Para mim, a menininha dos fósforos foi uma das histórias mais tristes para mim. Uhum. Que eu fiquei assim, achando, primeiro achei ela coitada, depois eu fiquei achando, tentando achar alguma coisa que estava errada, mas na verdade é todo um processo nosso, da nossa psique mesmo, né? Não existe, quando tu começa a saber que tá tudo dentro de ti, né? Então é libertador, mas vem a autorresponsabilidade, né? De a gente conseguir se auto-olhar o tempo todo em tudo que acontece, né? Uhum. É isso. Agi. Eu lembro do exemplo do podcast que eu escutei que ficou bem claro assim para mim. Ela dizia, por exemplo, né? Se tu é alguém que gosta de cinema e tu vai trabalhar numa videolocadora. Ela ainda deu o exemplo assim, ela falou, deve ter muita gente que não sabe o que é videolocadora aqui, vamos procurar lugar que locava filmes. Entre a gente não tem esse problema, ainda bem, ufa. E aí, tu vai trabalhar na videolocadora, tu tá perto de filmes, tu tem acesso a filmes, tu fala sobre os filmes, indica filmes. Ok, ela falou, tu subsistir nisso por um período, desde que seja para custear a tua faculdade, por exemplo, né, para que tu chegue no teu objetivo, no teu sonho. Só que se dali a 5 anos tu for a subgerente frustrada da videolocadora, aí tu é a menininha dos fósforos. Então, eu achei bárbaro para a gente conseguir comparar com a realidade, assim, com o que a gente faz na nossa vida, assim, onde que a gente se empenha, né, às vezes achando que é temporário, achando que é um quebra-galho, que por enquanto, e tu apaga, né, e tu fica ali acendendo fósforos e não realiza o que tu realmente gostaria, né, o teu sonho real, assim. Eu achei fantástica essa observação das meninas. Compartilha. E ela fala assim, ó, porque aí tá uma questão bem profissional, né? Bem olhando assim para algo a desempenhar. Mas a gente pode olhar como ela com ela mesma, né? Tipo, o Estado, tudo bem. O ponto chega até o ponto de que era uma menina pobre, cujo trabalho era vender os fósforos, né? Mas diante de um momento, vivendo um momento como esse, a gente escuta em vários momentos, a gente lê em vários momentos aqui no livro que a Clarissa fala, que quando a gente chega tipo no nosso fundo do poço, a gente se depara com a mulher selvagem e se levanta, né? Eu mesma já vivi diversos momentos, eu não lembro onde que tá aqui agora, mas se alguém lembrar do que eu tô falando, bacana. Já vivi vários momentos em que eu não tinha outra opção senão reagir. Mas algumas pessoas não reagem. Ela não reagiu. Eu conheço várias pessoas que não reagiram também. E é disso que ela tá falando. Tem alguns momentos que ela fala sobre vício, né? E aí tu te entregar para, pode ser isso, uma depressão, um vício, um relacionamento frustrado, um emprego frustrado, né? Algo que É uma doença. Uma doença. E o que ela fala ali é que a menininha não é nem que era o trabalho dela, né? Mas foi a solução que ela achou para tentar Ela tinha subsistir com o pão. E o que ela pensa, e eu achei interessante assim, que ela fala assim, ela pensa numa fatia de pão no final do dia. Ela já não está sonhando nem grande mais, não está nem sonhando alto. É uma fatia de pão, ela não pensa que ela vai sentir frio, que ela não tem uma cama, que ela não tem uma casa, que ela vai morrer. Ela, né, já estava indo para a morte. E aí ela fala que ela está com os instintos dela, né? Essa mulher selvagem tá tudo tão embotado dentro dela, tá tudo
ela não reconhece mais nada, já não tem mais intuição, como, né, a gente viu ali antes, não tem mais nenhum sentido da mulher selvagem, que ela, vou vender fósforo, né, vou ganhar uma fatia de, talvez eu tenha dinheiro para uma fatia de pão, né, ela não pensa em sair da cidade, que eu acho que ela dá esse exemplo, né, da carroça, entrar numa carroça, ir para uma outra cidade, ela permanece no lugar que ninguém dá atenção, ninguém nem a vê, né, então e quantas vezes, né, na minha vida mesmo, quantas vezes... Claro, ó, como a fantasia superação, nada de novo acontece. Uhum. Né? Sim. É preciso a gente se reconhecer nesses momentos, tentar lembrar nesse momento, assim, ó, que vai ser derradeiro, a dor vai ser derradeira, né? Não vai ter outro caminho, não vai ter outro caminho, porque a gente precisa reconhecer que a gente está mantendo as mesmas coisas, então amanhã vai ser igual. Como é importante a gente ter a coragem de mudar, né? Como é importante a gente se observar, gente. Que eu estava tentando lembrar, mas o que chega a isso? Ela fala o congelamento da alma, né? É quando eu deixo de me nutrir a tal ponto que eu congelo, eu já deixo de sentir qualquer coisa. E a caixinha de fósforos também não lembro como que chega, acho que é dela, né? Tipo, igual a gente tem o nosso fogo interno, é o dela, né? O que ela apresenta. E daí... É como os talentos dela, né? Aquilo de criativo, a vida criativa dela, né? Na história fica representado, né? E ela não sabe, ela tenta dar isso para qualquer pessoa que nem ela valoriza e nem encontra ninguém que valorize, né? E aí eu, falando de novo, assim, eu achei muito legal, elas falaram de um exemplo de tu ter pessoas próximas de ti. Pessoas próximas que ajudam a ter esse combustível do fósforo, a colocar esse combustível, né? E aí ela fala que tu não pode ter ninguém perto de ti, por exemplo, que não te apoia, sei lá, quero ter uma churrasqueira na cozinha, no apartamento. E aí a pessoa, não, tu é louca, como assim? Onde é que não existe isso? Não. E ao invés de alguém que diga, poxa, interessante, talvez eu nunca tenha visto, mas tu já viu, olhou, pensou, viu como que isso pode acontecer e, tipo, te incentivar a fazer aquilo que a tua ideia, por mais maluca que possa parecer, né? E não alguém que vá já te apagando, né? Já vá te diminuindo, já vá te tirando disso, tirando o teu brilho, a tua luz, o teu calor, né? O teu fogo. É muito sensacional essa história. Ó, eu pensei numa outra coisa, assim, ó. Como a caixa de fósforo é aquela potência interna que a gente tem, o nosso fogo sagrado, né? Aquilo que a única potência de curar qualquer coisa na gente, quem tem é a gente mesmo. Nossa caixa de fósforo, olhando sob essa perspectiva, né? Que eu tô olhando. E quantas vezes a gente tá igual essa menina, congelada num lugar congelante, tendo a única coisa que poderia tirar ela daquele frio, que é o começo de um fogo. E ao invés de usar para si, ela oferece para outras pessoas. Tipo, dando conselho para os outros, querendo ajudar os outros, querendo, sei lá, olhando para o outro, ao invés de pensar em si mesma. Até nessa hora ali, ela tá olhando para o fogo e a avó que vem, a outra que vem, né? Eu pensei bem nisso. Eu lembrei do nosso... foi o momento que eu lembrei de ontem. Da parte da água corrente. Nossa! Água corrente que é movida a necessidades emocionais. A carência afetiva, que alguém a reconheça, que alguém olhe para ela. Meu Deus do céu, enquanto eu estava falando ontem, conectei aqui. E daí junta com a menina dos fósforos, tipo, para onde vai? Porque está sendo movida pela necessidade de reconhecimento de alguém, tipo, inclusive oferecendo aquilo tudo que tem. Vou passar um rapé, Gabi. Porque eu pensei bem nisso que tu falou também, vamos supor, porque a gente fica tão desesperado que a gente não sabe que tá dentro da gente a solução, e ela tinha dentro dela o fósforo. Mas não enxerga. Mas não consegue ver. E ela deu o que ela tinha para conseguir sair daquilo ali, porque ela tá tudo dentro da gente. Tá tudo dentro da gente, o fósforo tava ali, e ela não tava oferecendo a única coisa que ela tinha,
para sobreviver, mas se o que ela tinha era para ela sobreviver. Por isso que ela não sobreviveu. Aí vem de novo que a rede de apoio, isso tudo é bem importante. Mas se a gente é importante para a gente conseguir olhar e saber que está tudo aqui dentro, que a solução está dentro da gente. O fósforo estava ali, ela podia ter feito do fósforo uma fogueira e daquela fogueira fazer outras coisas, e aí estaria a criatividade dela de uma forma, né? Mas ela não conseguiu, não teve mais força para isso, né? E quantas vezes a gente chega num momento desse, né? De não ter mais força, né? Dai? Olá. Que a Gi estava falando ali dos amigos, né? E a Gabi falou agora de não ter mais forças. Aí é nesse momento. Sim, tá tudo dentro da gente. Mas às vezes a gente tá tão lá na inércia mesmo, no congelamento, né? Eu vou falar por mim, porque eu vou falar para vocês que ler esse conto aqui. Tipo, hoje eu acho que foi o dia que eu li que, tipo, tava mais leve, mas tava muito pesado. Porque a Rê, que me conhece mais no íntimo, né? Além de todas vocês, a gente teve umas conversas bem difíceis para mim, né? Por mais que eu sempre digo para ela que eu quero o ponto de vista dela e a ajuda dela para poder me sacudir, sair, mas não é fácil, né? E ali fala, amigos que a amem e que tenham carinho pela sua vida criativa são os melhores sóis do mundo. Uhum. Porque realmente chega uma hora que precisa. Outro dia a gente estava conversando uma coisa bem interessante, olhem só. Eu estava lá no fogo faz pouco tempo, tipo, tá tudo, é um quebra-cabeça. Aqui no Instituto rola um quebra-cabeça, é um pedacinho em cada lugar. Eu estava conversando com o Giba sobre o cuidado. E a gente tava falando assim, né, que o cuidado não é bem o que parece. Às vezes, tipo, o cuidado é dar uma sacudida e às vezes tem que dar na boca. É porque aqui fala a diferença do consolo e do cuidado e carinho. Aqui o consolo é quando sempre. tá tudo bem, vai ficar e não sei o quê. Mas não é assim. Sim, aquela pessoa que estava errada, não é tu que estava errada. Enfim, né? Continuar, tipo, só passando a mão, como a gente fala, né? E o cuidado e o carinho é mostrar a realidade, né? E fazer com que a gente entenda que aí sim, depende da gente esse reagir, porque não tem como, né? Não tem como. E Mostrar, tipo, ei, tu tá com o teu fósforo aí, cara, junta lenha, pega, te ajuda a juntar lenha, te ajuda a pegar palha, o que mais precisa, mas tu tem que acender no fogo, cara. E aí tá botando na casa dos outros, né? Assim. E aí também é estar no meio de pessoas que estão no mesmo rezo, né? E até eu tinha colocado aqui, o difícil é quando esses apontamentos, e esse a gente deu o exemplo da churrasqueira, né? Vou botar aqui no apartamento da pessoa. Mas tá doida, vai botar não sei o que e tal. E quando esse não vai, cara, aí vem tipo da tua mãe, né? Ou do teu irmão, ou do teu companheiro. Que luta árdua, né? E às vezes eu me pego assim, às vezes eu tenho ideias assim, e eu tenho muita vontade, às vezes, de compartilhar com a minha mãe. Mas aí quando eu vou, eu penso, não, porque ela, no cuidado, né? Vai vir com não, né? Com aquele outro olhar, né? E aí isso, tipo, dá. E aí, às vezes, as ideias param aí. Tu nem falou para a pessoa, mas tu já sabe que ela vai vir com aquele não. E aí a tua criatividade já para aí. Então, que a gente... Aí já vem para as leis do sucesso, né? Que hoje eu estava escutando no carro. Fique com você.
né? Só realmente compartilhe com aquela pessoa que você tem certeza que está no mesmo rezo. Caso contrário, fique contigo até o último segundo da sua vida. Shirley? São várias coisas. Vamos lá, a gente ajuda. Não, a primeira agora do que a Day está falando, a última, né? Do que a Day estava falando, eu achei muito interessante o que está colocado, acho que vai bem na página 362, que ela fala sobre os alimentos para a vida criativa. E daí ela fala que dos 4 grupos básicos de alimento para a mulher selvagem, né? O tempo, a sensação de integração, paixão e soberania. Eu achei que tinha bastante a ver com o que a Day estava falando, né? De essa dedicação, né? E até eu acho que essa sensação de integração eu posso ver muito no grupo, né? De com quem você compartilha, né? Ou com quem você fala a respeito daquilo que você está sentindo, ou que você está sonhando, projetando, né? Para você sentir, não sei, ouvida, ou entendida, ou que pode compartilhar aquilo, e não simplesmente que vão te dizer, como hoje dizia, que você é uma maluca, e vão te excluir. Então, acho que essa integração aí é importante, sentir esse apoio, até para nos fortalecer, né, assim, nas nossas ideias, né, e a paixão, como falamos antes, mas eu acho que essa soberania, assim, de conseguir distinguir, né, limpar o rio, né, e se manter, né, naquilo também, que queremos, né, de ter essa soberania, né, sobre as nossas ideias. Uhum. Bem, isso. E é outra coisa do que a Gabi estava falando a respeito de investir, em geral, assim, sobre investir em ideias de outras pessoas e acabar sustentando ou dando andamento em projetos de outras pessoas. Não que eu seja contra isso, acho que a união, assim, dos grupos e das habilidades é muito enriquecedor num projeto, mas acho que também a gente precisa se identificar de alguma forma com aquele projeto e não se sentir só o braço que executa, porque às vezes pode não se sentir parte totalmente, né, integrado daquilo em algum momento. Então acho que é importante o papel de cada um, mas que é importante também que cada um conheça e se sinta realmente identificado com aquilo que está fazendo, e não, né? E, por último, uma crítica ao sistema. Porque, ouvindo, né, as coisas que vocês diziam e pensando, como na menina dos fósforos, né, de que vai apagando o fogo, concordo tudo com as coisas que vocês diziam, só que você pensa, uma pessoa que sai para trabalhar às 6 da manhã, trabalha o dia inteiro, no sonho, no projeto de outra pessoa, porque ela precisa de uma pequena migalha, que é a fatia de pão. Porque se ela não comer a fatia de pão, ela morre de fome. Primeiramente, já está falando do básico ali, às vezes não está nem pensando, né, no frio. E ela dedica o melhor tempo, o melhor período de energia dela para executar aquela tarefa. Quando acaba, às 10 horas, ela pega o ônibus, volta para casa, chega em casa às 10 horas da noite, tem que cuidar dos filhos, tem que 200 outras coisas para fazer. Essa pessoa, coitada, ela está extinta. Como manter acesa a chama? Como, se você leva uma vida dura, vive num lugar de miséria horroroso, como tantas pessoas no nosso país, e não tem muitas perspectivas, não tem muitas oportunidades, não tem tempo, então
também tem essas condições que são bem duras, e nem se falar em tempo, e nem se falar em soberania, e nem se falar em paixão, porque às vezes está subsistindo mesmo, né? Então, é bem complicado. Às vezes, quando a gente vive de um lugar confortável, né? Aham. Nós temos essa vida, é um pouquinho, não é que seja fácil, mas é um pouco mais fácil da gente reagir, a gente tem um pouco mais de ferramentas, já temos um caminho, uma trajetória feita, né? Também, onde aprendemos algumas coisas, então tem todo um conjunto assim que não é que justifica, né? Mas que também é pesado, né? Uhum. E daí a gente vê quantas meninas. Quando chega naquele ponto, a gente vê, né? Quanta gente vai morar na rua, quanta gente se torna dependente de alguma substância, né? Gente alcoólicas, tem gente que enlouquece mesmo, tipo, já nem consegue mais ver os sonhos da realidade, tipo, Ou na melhor das hipóteses, se apaga, assim, né? Tipo, se resigna que é assim que eu vou viver, então eu vou fazer essas coisas, eu vou ter comida e uma cama quente, mas eu tenho que sabe que renunciar a todas as outras coisas, né? Não é que tem que ser assim, mas muitas vão apagando até chegar nesse foguinho mínimo básico ali de sobrevivência só mesmo, né? E isso em todas as escalas sociais, eu acho, não é só quem encarece muito, não. Porque eu tenho como exemplo bem triste a minha vozinha, guria. A avó Dilma, pelo que eles me contavam dela na juventude, pelo que o vô falava, era a mulher mais linda da armação. Tipo assim, tinha olho verde. E guria, ela não saía de casa pra nada. Ela morreu, acho que não tinha 60 anos de câncer no pulmão. Nunca fumou um cigarro na vida. Ela não saía da casa dela, nem pra ir na padaria, pra nada. Tipo, o quanto essa mulher apagou, a ponto de quando se descobriu já, sabe? Entra na tristeza, né? E não sai mais da tristeza. A gente, claro, tá aqui privilegiado, mas eu consigo ver várias pessoas que estão com a alma congelada indo para queimar seus fósforos, sabe? Tem a Paty, a De Gina salto e a Gabriela. em rede, salto e limusine. Eu acho que a questão financeira não sei se, claro que ela existe, né, e fica mais difícil assim, quando a gente tem que ficar lutando pelos recursos, né, lutando para pagar o aluguel e só essas preocupações. Mas eu acho que vai além assim, né, porque tem muita gente rica que também não vive, né, financeiramente e aí tá se apagando, né, exatamente para poder manter isso. E como tem muita gente muito humilde, muito simples, quantas benzedeiras, quantas sambistas, quantas, né, indígenas. E assim, tem uma vida criativa riquíssima, riquíssima, né? Então, eu acho que vai além disso, assim, vai além dessa questão financeira. Pelo menos eu lendo entendi assim, né? Dificulta, mas não determina, né? Claro, dificulta mais, é claro, não tenho dúvida nenhuma. Com certeza. Não determina. Mais uma vez, eu estava vendo uma coisa bem legal, só para vocês perceberem. A questão social, hoje eu já luto pela questão social muito, e eu digo assim, ó, vamos supor assim, ó, tá todo mundo numa linha reta. Aí começa, quem é que estudou não? Quem é que tem isso? E vai indo para frente para chegar no seu sonho, para chegar no seu... Claro que quem está lá na frente também pode apagar o fósforo, mas quem está aqui atrás, a dificuldade para conseguir chegar até parear junto aquele ali para conseguir concorrer qualquer tipo de coisa na vida, a gente, olhando para uma questão social, realmente a diferença é enorme. É enorme. Só que, claro, que não determina. Tem muitas pessoas que têm uma alegria de viver com a simplicidade muito grande. Só que se tu for jogar no jogo da vida, a gente sabe que realmente tem gente que sai muito na frente. Isso aí.
Era isso que eu queria colocar também na questão de... Isso é bom que a gente veja. Não tem problema, a gente não tem que se culpar, não tem que nada... Mas Ó, o guaxinim de ontem. Hã? É o guaxinim de ontem. O protetor Assim, ó, dos oprimidos. não. Eu aprendi a gente só olhar com clareza, só saber que tem e ponto, porque existe. É que nem assim, ó, eu investi no Levado em sonho dos outros, consideração, é diferente, não adianta. Daí, assim, ó, é a mesma coisa que eu investi no sonho dos outros, não tem problema nenhum, desde que eu tenha consciência e clareza que eu estou fazendo isso. E que muitas vezes a gente não tem essa clareza. Aí a gente se embola o nosso que não é nosso. Não tem problema. Eu investi, é legal tudo, mas é só eu ter a clareza. Esse não era meu sonho, mas tá legal. Quando a gente começa a conseguir ver as coisas com clareza, a gente consegue saber que você escolheu. Agora, quando a gente está toda embaranhada, que a gente não tem essa clareza, a gente não sabe, já não sabe se escolheu, se ganhou, se foi bom, se foi ruim, tá tudo enrolado. Eu senti isso na minha vida em alguns momentos que eu fui obrigada a águas claras, É isso. Uhum. Paty? Eu acho que é bem, Gabi, que eu estava pensando em falar isso também, que assim, isso que eu falei, né? Ah, você é muito ar, tem muita ideia, procura alguém que possa ajudar. Não é para usar isso como uma desculpa para você não fazer, entendeu? Você tem que ter consciência e claro, tentar fazer também, né? Então, não é bem isso, você tem que estar consciente do que está acontecendo. Esse curso que eu fiz, da Mística Andina, elas vivem em comunidade. É muito diferente como eles funcionam numa comunidade. Porque lá eles soltam, assim, é coletivo mesmo, é de todo mundo a ideia e todo mundo coloca em prática. Imagino que seja também como numa aldeia indígena, é de todos, sabe? Não tem essa divisão como aqui a gente tem. Mas eu entendo também que a gente tem que se esforçar para desenvolver o que a gente não tem desenvolvido. E aí são aquelas etapas ali, né? Como alimentar também, que foi a Shirley que falou, eu acho, né? Hoje, não lembro. Então não é uma desculpa, não pode usar isso como desculpa. Ah, não, eu não faço, então eu não vou fazer nunca, eu vou deixar que outro faça para mim. Não. E aí também com a Dai falando assim que você tem que escolher pessoas também que estejam no teu rezo, né? A minha ideia que eu tô nesse processo agora, depois desse capítulo, eu joguei os cabelinhos lá 3 fora, eu acabei convidando meu filho para fazer comigo. Eu joguei um assim e disse assim, não posso fazer sozinha, porque não tenho conhecimento, porque não sei o quê. E daí eu coloquei um e disse assim, não, vou chamar alguém para fazer comigo que tenha a mesma, né? E daí eu chamei meu filho, falei, acho que anteontem com ele, a gente já está combinando uma reunião para fazer aqueles passos ali, de organizar e colocar, e está sendo muito legal, assim, só a empolgação já está legal, sabe? Então é isso, você encontrar alguma coisa que também te motive, né? Alguma coisa que uma pessoa que te ajude não a apagar e não a você deixar de lado, mas de repente você fazer esse fogo aumentar, né? Não deixar ele morrer também. Eu vou trazer uma outra perspectiva disso, dos elementos que vocês estão falando. Não vou dizer que é a minha, mas é uma outra. E segundo, acho que a filosofia, né? A teosofia. Segundo a teosofia, quando existe uma verdade, existem 7 perspectivas, 7 chaves para compor ela, né? E a minha professora de astrologia, ela fala assim, eu perguntei para ela, eu não tenho o elemento terra, né? Ela viu, ela estava ali com o mapa. Eu assim, o que eu preciso fazer para ativar ou para melhorar isso no meu mapa? Dela assim, tu tens uma BMW? Eu falei, não tenho uma BMW. Dela assim, então para que tu tá se preocupando com a BMW? Dela assim, se tu tivesse terra no mapa, faria sentido a gente usar o nosso tempo para conversar sobre como tu vai usar a tua terra no mapa, mas tu não tem, o que tu tá preocupada com isso? Vai se preocupar com o que tu tem. É uma outra perspectiva também. Pode falar, Shirley. Shirley também estuda astrologia, né? Não, sabe que eu estudei um pouquinho, assim, atualmente não estudo nada, só esse livro aqui com vocês. Também estudo fraldas e outras coisas.
Não, a ideia que eu tenho, assim, ó, a teoria que eu tenho em astrologia sobre essa questão dos elementos, vai um pouquinho com o que a sua professora falou, não da questão assim das coisas que nos faltam, mas sim que as coisas que temos em excesso na nossa carta, por exemplo, na minha tem muito ar, assim, um monte de ar, sol em ar e ascendente em ar, um monte. E daí, antes, eu pensava assim, então eu tenho muitas habilidades relacionadas ao ar, ao elemento ar. E hoje, a minha teoria é que a proposta não é essa, a proposta é você precisa trabalhar muito as suas habilidades relacionadas ao ar. Não que eu já tenho elas desenvolvidas por ter muito ar na minha carta, mesmo se aplicaria para qualquer outro elemento. Mas sim de que a proposta dessa encarnação, sei lá como dizer, é trabalhar o elemento ar e não ficar pensando nos elementos que eu não tenho, que no meu caso é água. Então, não ficar, como ela falou, não ficar pensando na BMW, não ficar pensando no oceano, porque o oceano está seco aqui. Então, é pensar no ar. Eu acho bem interessante essa perspectiva. Interessante, não é? Porque eu nunca tinha pensado, eu sempre fico tentando equilibrar, tipo, tentando me sentir mais forte, trabalhar o corpo, mas eu achei interessante também, porque é claro, né, são vários aspectos e várias perspectivas. É claro que a gente não pode extinguir nenhum elemento da nossa vida, porque a composição do nosso ser, né, a gente tem todos os arquétipos e a gente tem todos os aspectos também. Porém, talvez a gente deva dar mais atenção àquilo que está ali no nosso mapa para existir na nossa vida. Né? Tipo, não está existindo ali que eu vou lavourar muita terra, que eu vou chegar ao final de muitos projetos, não é isso que está escrito. Está escrito que eu vou fazer um trabalho com a galera, que eu sou cheia de ar, que eu sou cheia de fogo, que tem um pouco de água, dá para fazer não dá para fazer uma lama, mas dá para fazer um caldeirão, né? Então, de repente, essa também é uma outra forma de a gente olhar. Aí, tipo, a Gabi falando tem bastante terra, o como vai usar esse bastante terra para fazer as coisas que quer? Porque é uma potência que a gente tem, né? Patrícia? E é muito engraçado que às vezes a gente fixa nosso olhar, talvez, nesse aspecto, né? Eu sou muito ar, então eu penso muito. E acabo não focando ou não percebendo as coisas que eu faço que tem a ver com outros elementos. Então, na mística andina é engraçado porque eu fui colocada numa família de terra, que é o sobrenome de terra. E aí, nos encontros, eu falo alguma coisa e diz assim, só podia ser de terra, olha aí, a Patrícia já está organizando tudo. E daí eu levo um susto e digo assim, meu Deus, eu estou organizando, eu nem percebi, assim. Eram coisas que eu não percebia, mas que... E quando me colocaram na família de terra, eu fiquei assim, como? E agora eu vejo todo sentido, assim, porque eu acabo... percebendo e desenvolvendo essas coisas também. Então é muito engraçado que às vezes a gente tem alguma coisa e a gente não percebe. Que a gente tem, é claro que a gente tem, né? Eu também estava falando no final de semana com uma pessoa que estuda astrologia, até ia comentar com a Rê, e ela falou também assim, ó, que vamos supor, eu tenho um pouco fogo, mas eu tenho o meu fogo, o Ares que eu tenho tá numa casa que, ela disse, cara, já tá ótimo. Aonde ele tá é muito estratégico, é o sol do meio-dia, tu não precisa de outro sol, vamos supor assim. Olhar para... E a gente tem muita tendência de olhar para o que falta, né? Para o que falta. O que a gente tinha comentado ali, e é bem isso, né? É questão assim, claro, a gente não pode olhar para o que falta, porque senão a gente se limita, né? Vamos supor, se tu vai olhar para tudo que me falta hoje, eu não vou dar o passo para frente, porque está me faltando muita coisa, né? Não é olhando para isso, e olhando sim para o que eu tenho, né? Para o que eu tenho dentro de mim que eu possa fazer que o que eu quero dê certo, né? Isso tem a ver com o conto dos cabelos, dos fios de ouro de novo, né? Que tipo, a gente não vai tirar a peruca inteira para construir algo, são 3 fios. A gente deixa, é tudo menos.
Porque quando a gente foca em fazer muita coisa, é muito difícil para que a gente faça algo. Então, embalar a ideia, né? Tipo, quando ela fala assim que a mulher no seu estado selvagem já deveria adorar fazer isso. Ter uma ideia e ficar ali curtindo ela. Antes de botar em prática. Se vai botar em prática, se não vai, não sei. Mas a gente ter uma ideia, ficar cultivando ela, ficar imaginando como pode ser, ficar se vendo, gerando expectativas mesmo através da imaginação, né? Pensando sobre como que vai fazer, o que vai usar, de repente compartilhando com outras pessoas. Tudo isso é importante. Isso é fogo também. E tu faz bastante, inclusive. Então, olha como a gente tem tudo na gente, né? Claro, a gente vai ter coisas que são mais fortes, são mais fáceis. Né? Para mim é muito mais fácil, não tenho a menor dúvida, aprender alguma coisa que cortar grama. Não tenho. Mas se eu tiver que cortar grama, né? E assim a gente vai fazendo o que pode com o que tem. O que mais? Já tá no conto do sol lá? Não, ainda. Eu perdi uns minutinhos. A gente tá indo e voltando, a gente tocou no assunto do sol de novo. Ah, sim, então é que quando eu peguei, tava aí no sol, mas daí eu peguei andando. Olha, o que eu ia falar agora é o do sol. Então, fale sobre ele, porque eu fiquei meio confuso nesse conto. Eu falei, acho que eu não entendi. Ah, do conto? Então a gente pode falar sobre o conto. Perfeito, porque a gente não conversou sobre o que entendeu do conto, os 3 cavaleiros de ouro. A gente tá com Estamos eu e quem? Eu e a Gi. Ah, querida. A gente não pode ficar com o microfone juntas, Gi. Temos que uma desligar na hora que a outra fala. Assistiram aquele filme O Curioso Caso de Benjamin Button? Então, baseado nesse conto, né? Maravilhoso, né? Adoro. E ela traz aqui uma interpretação bem linda, que é esse nosso processo de morte e vida constante. Por muito tempo, eu trabalhava, nunca tirava férias, nunca descansava, e eu estava sempre prestes a desistir de tudo. A acabar com tudo, a parar com tudo, até agora. Tipo, eu estava lendo aqui, dessa última vez eu pensei, a última vez que eu me senti assim foi para o Chile. Ai, que bom, né? Acabei descansando. Ela traz a seguinte ideia de que nós, que faz parte do nosso ciclo, chegar no momento da nossa velhice constantemente, não só quando a gente envelhece. E quando a gente se sente assim, exausta, deu tudo que tinha, não tem mais nada que dar, a gente precisa se permitir o espaço do descanso, do se embalar e do descansar, para que o novo através da gente possa surgir. Foi isso que eu entendi desse conto. O que tu entendeu, Shirley? Acho que eu estava meio dormindo quando eu li, e daí eu terminei e falei, que estranho isso, né? Mas agora que você falou do Benjamin Button, eu não tinha pensado, é bem legal essa ligação, né? E daí ela fala assim, ó, que só o que a gente tem que fazer nessa hora, quando a gente tá exausto, igual o velho que tá lá se agarrando nas árvores, que ele é um saco de osso. É deitar no colo da mulher selvagem e permitir que ela embale a gente. É a gente se permitir esse descanso mesmo, né? Porque normalmente a gente está assim porque a gente está com muita coisa para fazer, a gente tem muita ideia para colocar em prática, a gente tem muita tarefa para executar. E daí, antes que o dia comece, que ele volte a brilhar no céu, ela separa 3, só 3, não tudo. 3 fios de cabelo. E daí ela fala assim, que ela separa esses fios de cabelo e joga no chão, e cada um faz um som. Tim, tim, tim. Que é naquilo que a gente vai focar nossa atenção. Não em tudo, em algumas coisas que a gente vai dar conta de fazer, né? E vocês, o que entenderam desse conto? O que eu ia ler aqui era da Fecha teu micro aí para eu falar.
Acabou minha bateria do meu fone agora. Eu tava de fone e não tava dando problema, né? Eu tirei. Mas eu acho que é exatamente isso. Eu só entendi o contrário, assim, dos cabelinhos. Tipo, que não é tudo que tu vai... Aquilo que ela tira é o que ela tira, é o excesso. Isso não precisa, né? E o que fica é o que vale, né? O que vai ficar é o que tu vai focar. E que nem tudo que tu... De ideias que vêm, que vão, é o que vai germinar. Nem tudo vai germinar. Tem coisas que vão vir na tua cabeça, tu vai ficar ali excitada, vai oh, quero fazer, e aquilo que vocês falaram, e depois, não, mas não era bem isso e tal, e tal. Ao invés de focar nisso, focar no que fica, né? Focar naquelas ideias que deram certo, naquelas ideias que a gente colocou empenho e que foram pra frente. E eu achei lindo, assim, isso de quantas vezes, né? Uma noite de sono bem dormida, né? Um abraço quentinho, gostoso, né? Seja da tua mãe, da tua avó. E aí os seios fartos da mulher ali, nossa, aquilo me remeteu assim a isso, de alimento mesmo, né? De tu passar uma noite, às vezes, quantas vezes, né, chorando também, tu precisa chorar, precisa ficar ali naquele travesseiro, naquele cobertor. E no outro dia, nossa, tá, o que aconteceu? Tá tudo novo e tu tá recuperada e com fôlego pra recomeçar, né? Continuar. E me trouxe, assim, essa coisa da mulher que sabe, né? De estar ali o tempo, um tempo para as coisas, né? Porque no outro dia, às vezes, né, se resolve durante a noite, né? Os teus problemas. E a gente falava muito disso nos sonhos, né? E que as respostas vêm ali, naquele momento que a gente fica em silêncio, né? Silencia e dá espaço para que essas coisas venham, né? Ao invés de ficar só tentando com ideias, com mais ideias e mais ideias e ações, achando que tudo vai ser na força do braço, né? E não é assim. E eu achei muito lindo, assim, né? E como ela fala, né? Como ela descreve ele caminhando e a pele era tão murcha, né? Que caía do queixo em cima. Nossa, eu achei fantástico, assim, fantástico, fantástico. Tudo isso aqui na página 367 hoje, ó, ela fala assim, ó, arranque 3 fios de cabelo da sua iniciativa jogando-os ao chão. Eles se transformarão num alarme de despertador. Jogá-los no chão gera um ruído psíquico, um repique, uma ressonância no espírito da mulher que faz com que a atividade retorne. Eu acho que é o único momento que ela dá essa outra interpretação também, que eu quis trazer, porque às vezes é muito necessário, às vezes é justo que a gente descarta, ou que a gente parece que não é tão valioso, que é o que faz a nossa alma vibrar, né? Eu até grifei aqui também, que é um meio poderoso de renovar ou reforçar nossa intenção ou nossa ação que ficou extenuada, consiste em jogar algumas ideias fora e concentrar nossa atenção. Então, o que eu entendi foi assim, eu estou exausta com isso, eu não consigo mais, então, coisas que eu acho que mesmo assim que são importantes, mas que não são essenciais, eu vou jogar fora, para dar espaço também para outras coisas entrarem, né? Posso substituir, e para não ficar tão pesado, porque quando você está, por exemplo, que a gente estava falando no começo, né? Dizer assim, deixar sempre a pia limpa. Isso é uma coisa assim extremamente essencial para a minha vida. Eu posso jogar isso no chão para eu não ficar tão exausta assim, para eu me sentir melhor. Isso vai fazer tanta diferença? Não, vou jogar esse fio fora para abrir espaço para outras coisas. De repente, esse tempo que eu ficava mentalmente me estressando com aquilo, eu posso usar para viver minha vida criativa, para colocar um tempo mais no que eu quero, no que eu preciso, nos meus projetos, né? Então, isso que eu tinha entendido, assim, né? E eu acho que também porque não é 3 cabelos que caiu, ela arrancou, então são coisas que existiam, que tinham vida, né? Às vezes, tipo, o teu exemplo foi muito bacana, Paty, porque às vezes a gente tem várias atividades e todas elas são importantes. Não existe nenhuma que seja descartável, mas a gente descartando algumas segue em frente com mais força. A Gabi... E só para complementar outra coisa que eu pensei também, por exemplo, num projeto, né, que ela falou que você tem, não, porque eu não vou dar conta, porque eu não tenho doutorado, não, porque eu preciso saber mais disso, porque eu preciso ler mais, eu preciso ler um tal livro.
Então, você acaba criando tantas, como é que eu posso dizer, não são empecilhos, mas tantas situações que você tem que cumprir para você alcançar aquilo, e que você tira 3 dessas coisas que também te impedem, porque você acha que aquilo é tão necessário, tira, não precisa fazer doutorado agora, vai com o que você tem, sabe? Então, tira isso e abre um espaço para outra coisa. Não é só as coisas da vida cotidiana, mas que tem relação com a tua ideia, né? As coisas que te fazem fugir dela, né? Não colocar ela em prática, que você mesmo acaba colocando, né, como necessárias ou como obrigatórias para cumprir aquilo. Tira 3. Gabi? Sobre o descanso que a Renata estava falando ali, como é que tu vai ter uma vida criativa se tá o dia inteiro com um monte de coisas para fazer, com um monte de coisas que tu tem que dar conta. Eu penso por mim, porque a Renata, ela é bem sutilzinha, porque ela sabe que eu sei, mas às vezes quando ela atacava, vai descansar, vai descansar, vai descansar. E eu dizia, não, mas eu tô descansando. Cara, eu ando muito exausta. Ontem eu tô ficando em casa de vez em quando. Ontem eu fiquei em casa que eu tava com a minha lua, mas quantas vezes eu me peguei que eu não tava fazendo alguma coisa? Gente, é muito forte isso. Parece que tu não tá sendo útil. Aí o Giba colocou aquele livro que a princípio ele até faz parte da minha ancestralidade, esse cara. Se tu olhar, minha mãe tem o olho dele, parece que tem umas raízes ali em comum. Do Kiná, né? Krenak, né? Depois vocês vejam lá. Que a vida não é útil e por mais que eu fale que não, eu fiquei ontem muitas vezes querendo fazer alguma coisa, mas o meu corpo não permitiu. Eu estava dizendo para Krenak, isso, Ailton Krenak. A lua cheia e eu com o meu corpo, que ele estava dizendo para mim que não dava. Eu só queria dormir. Eu dormi um sono à tarde que eu comecei. Sabe aquela alegria que te dá dentro, que às vezes, sabe quando uma coisa muito boa acontece, que o teu coração dá uma alegria forte? E veio essa alegria do nada, daí eu disse assim, eu vou manter ela, mesmo que eu não tenha nada, eu comecei a manter ela e fui dormir. No meu sonho, acho que eu fui para Nárnia, fui com meus amigos imaginários, e eu ria lá, e eu acordava rindo, só que eu estava parada, que nem quando eu estava na força da ayahuasca. E eu queria, assim, cara, eu aproveitei aquele sono, assim, e como é que tu vai ter uma vida criativa com a tua agenda lotada? Tu não consegue. Ontem eu não consegui nem ter a minha vida criativa ainda, porque foi muito pouco, foi o tempo para mim realmente descansar, porque tu não consegue nem ter força para fazer novos projetos, porque tu não consegue, tu tá totalmente acabado. E eu tô sentindo isso daí até. Só que é claro que as pessoas estranham, né? Aí a Júlia diz, ai, mãe, tá dramática, né? Tá dramática. Eu digo, cara, ela tá quase ganhando, tá trabalhando bastante, né? Mas eu digo assim, eu não vou não tem, agora é meu momento, e eu tô assim, eu olho pro dia e digo, não, tem que ir pra casa, hoje nós vamos ficar lá embaixo, não, vamos pra casa, dormir na nossa cama, por isso que eu entrei um pouquinho atrasada. Porque eu tô precisando muito desse descanso mesmo, de às vezes acordar, sair da cama, ir para a cadeira de praia lá no sol, ficar no sol, dormir de novo. É tanto sono de dormir, de descansar, que eu acredito que para mim é o início da minha vida criativa. Esse é um início que eu tenho que dar. Dar umas pausas bem boas para o meu corpo descansar. E para mim ter força para fazer exercício físico, porque como que eu vou fazer um exercício físico se eu tô morta, de cansada? Eu sei que ele vai me ajudar depois. Eu já vi algumas pessoas fazendo palestra sobre isso, mas tu não tem condição de começar, porque tu tá tão cansada que tu não consegue começar, de tão cansada que tu tá. Então eu percebi que esse momento para mim agora é o descanso para mim conseguir fazer alguma coisa depois que vai mudar que vai dar ânimo para esse novo ciclo. Uhum. Gratidão. Tia?
não só para aproveitar aí o gancho da Gabi, e como o exercício físico realmente ajuda. Estou fazendo desde abril. Em abril eu comecei a fazer lá a aula com meu filho, né? Que eu sempre brinquei que eu era a derrota para ele. Ele sempre me chamou para fazer lá junto com ele personal, e eu sempre dizia, não, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, e não dá, e não dá, não dá. E no fim eu fui me obrigada a fazer lá com ele. E como eu percebo em mim, não só no meu corpo, mas principalmente em mim, na minha vontade, o quanto é bom, sabe? E outra coisa que eu percebi muito mais ainda é o meu contato com o meu filho, como melhorou, sabe? Porque a gente se falava, né, lá uma vez ou outra, e aí, filho, como é que tá? Tudo bem? Oi, mãe, tudo bem, e tal. E pronto, e acabou, ficava nisso, sabe? A gente se falava todos os dias, mas era sempre nessas essas frases. Oi, tudo bem? Como é que tá? Não, por aqui tudo certo. Ah, aqui também tá bom, pronto, tal. E agora não, agora a gente tem quarta e sexta, eu faço com ele. Como melhorou assim a nossa convivência, o nosso, aí a gente conversa sobre tudo e a gente vai fazendo, vai treinando e como melhora realmente a nossa parte emocional também. Vou ficar mais cansada, mas não, dá mais disposição. Antes eu fazia quando eu voltava do trabalho. Aí realmente aí eu já chegava em casa esgotada. Aí eu troquei com ele, comecei a fazer de manhã. Nossa, é outra coisa, é outra vida, assim, realmente. É muito grandioso na parte física, na parte emocional, na parte afetiva, é muito bom. Mas eu tinha levantado a mão para falar, porque que me chamou a atenção aqui na parte 369, lá no finalzinho, quando ela fala assim, ó, quando a menina dos fósforos resolve acender os fósforos, fantasiar, em vez de usá-los para agir. Ela queima sua energia de um modo quase que instantâneo. Isso aparece com evidência na vida da mulher. Quantas vezes a gente queima os nossos fósforos, insistindo numa coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Não, mas peraí, vamos tentar mais uma vez, e vamos tentar, que tu sabe que aquilo não vai mais para frente, mas que tu não quer largar, que tu não quer desistir. Que quando tu vai desistir é porque realmente já está num ponto que já está insuportável quase. Então, de repente, às vezes, quando o primeiro fósforo apaga, de repente é a hora de desistir, é a hora de parar, de pensar, de analisar. Será que eu devo gastar mais um fósforo com isso? Será que vai me tornar... eu vou conseguir chegar naquilo que eu quero, acendendo mais fósforo, queimando mais um fósforo, né? E eu me peguei nisso, eu queimei acho que umas 10 mil caixas de fósforo tentando manter, no meu caso foi um relacionamento, né? Tentando manter um relacionamento, e aquilo ali foi queimando, e foi queimando fósforo, e foi queimando, e foi queimando, chegou uma hora que eu não tinha mais fósforo para acender, eu disse, bom, agora chega, não vou mais ficar comprando fósforo, né? Queimar e não dá em nada, não me acende uma luz e não acende a luz no outro, então, de repente, quando o primeiro fósforo apaga, na hora da gente realmente pensar em, não, vou acender mais um, vou acender mais um, e vou acender mais um, e vou acender mais um, e a gente está ali estaqueado, parado, e não consegue evoluir tentando queimar todos os fósforos. Era isso. Uhum. Sempre a clareza, né? Sempre a gente ter clareza, agir. Primeiro, né? Gratidão, Ana. Gratidão. Então, ela fala bem sobre isso, né, Gabi? Eu sei que tu está sem o livro, mas ela fala, a mulher criativa precisa de descanso agora para voltar ao seu trabalho intenso mais tarde. O ânimo sempre acaba, isso que eu estava ticando, assim, né? O ânimo sempre acaba se desgastando.
Não se trata de uma hipótese, trata sim de quando isso vai acontecer, né? E ela fala também que mulheres costumam ser surpreendidas pela fadiga. E, nossa, eu sempre achei que eu não podia cansar, que eu não tinha que eu era incansável. Ainda tinha mais a coisa de, né, de querer ser incansável, que eu acho que também é importante, porque não me permitia, né? Não tinha como que eu vou descansar? Não preciso descansar. E aí ela fala, e é então que elas uivam, resmungam, sussurram, queixando-se do fracasso, da incompetência e coisas semelhantes. Esquecimentos, né? Eu fiquei pensando no esquecimento. Ah, não sei fazer tal coisa. Não consigo dar conta. Não, essa perda de energia é o que é. Ela faz parte da natureza, né? E também eu achei interessante que ela fala dos homens, né? Que a gente fica cobrando que essa energia masculina, né? Também, eu fiquei pensando nos homens, quantas vezes a gente também acha que os homens, só por serem homens, porque já seria essa força, essa energia masculina, né? Do ânimos, deveria, né? A gente entende que vem deles. E do sol, enfim, de tudo isso que dá razão, de tudo isso que o homem é. E, e a gente cobra, né, dos filhos, dos maridos, que eles sejam isso, e quando eles também, né, quantas vezes eu escutei que o homem não chora, o homem não fica doente, o homem, né, tem que ser forte, se for um homem mais magrinho e franzino, não é homem. Então, assim, quanto que também a gente traz isso para é cultural isso, e ela fala, né, que também ela fala nisso, que é um cenário, né, que as pessoas colocam isso, que é na cultura já, né, que a gente, quando o homem descansa, eles decepcionam a gente, né? Então, é muito, cara, é muito louco, é muito intenso, assim, como tu vê que a gente vai funcionando de uma maneira que a gente não pensa, não parou para pensar, né? Não foi parando para que os outros também sejam, né? A gente não para analisar isso, nenhuma questão dessas, né? Eu fico pensando no trabalho, assim, como era difícil mesmo ver homens faltarem, e aí a gente. Aí também tinha coisa da relação já de contratar homem para não. Porque a mulher falta, porque a mulher tem filho, porque a mulher não sei o quê, porque. E, claro, óbvio, é a coisa mais normal do mundo e a gente precisa descansar também, assim como os homens. E isso da máquina, né? De a gente ser máquina e tem que estar sempre bem, sempre trabalhando, é insustentável. É insustentável. Eu, né? Uhum. Que a tia trouxe ali, tia, ela falar dos sonos, esse daí, falou do relacionamento, o sono da negação. Tudo bem, dá para eu aguentar. Aí eu continuo queimando mais um fosfrinho. É o sono da negação. Fui ali buscar. Esse negócio de, a gente nunca cansa, né? Aí eu tava em meio das leituras aqui, aí eu me recordei no início que eu comecei a servir como guardiã no instituto, né? Aí volta e meia algum amigo falava assim, Dai não cansa, Dai não cansa, Dai não pare, tipo assim, ó. E aí com essa ideia que eu peguei, o que eu criei, né, o que eu achava que era muito, né, muito coisa, hoje para mim aí vem a dificuldade de descansar, porque uma vez que entrou isso no meu consciente de que eu nunca canso, não preciso descansar, não sei o que e tal. E hoje para mim também é uma dificuldade, assim, às vezes minha cabeça tá pesada, compartilhando o que a Gabi tá falando, às vezes deito ali e nossa, tipo, não consigo, e mesmo se eu mesmo se eu durmo, eu acordo tipo ainda cansada, porque o meu sono não foi reparador, nem um pouco. E eu me dei conta que isso já vem há muito tempo, assim, eu acho que mais de um ano, pelo menos. E eu tô fazendo exercício de me olhar mais cara a cara num espelho, assim, e me dar conta das minhas olheiras, tipo, que tão grandes, assim, tipo, faziam, há um tempo atrás que eu não estava cansada, é isso aí, as olheiras não estavam assim, e aí tem a ver também com tristeza, também um pouco de olheira, né? Um pouco de tristeza. E aí eu tô fazendo esse exercício, assim, de acordar e me olhar no espelho, e analisar e tal, e tomar consciência disso, né? Porque senão a gente só vai deixando, tá tudo bem, passa mais um dia,
e passa outro dia, e passa outro dia, tipo, não, olhar para minha cara e, tipo, isso daqui não pode continuar, né? E uma frase linda aqui que eu grifei, que ela botou: a mulher cujas ideias ou energias feneceram, murcharam ou cessaram completamente precisa saber o caminho até a velha curandeira e precisa levar o ânimos exausto até lá para que ele se recupere. Eu tô precisando fazer isso com o meu ânimos, assim, porque tá bem cansado. E eu vejo que eu deixei ele assim por conta da minha cabeça que entra num redemoinho de pensamentos repetitivos, assim, ó, que por mais, vamos supor, final de semana, que a Clara tá com o pai dela, né, que tipo assim, ai, plenitude, né, final de semana para mim. Meu Deus, vou começar segunda-feira assim, linda, maravilhosa. Não. Não. E não. E passa o final de semana e não. E passa outro final de semana e não. E não. Porque minha cabeça não para. Não para. E tá sendo um exercício bem complexo para mim. Bem. Eu que achava que era aquela pessoa assim, ai, não, né? Sempre pensamento positivo, pra cima, assim, tipo. Então, hoje eu vejo que é o que realmente eu tenho que me dar conta e saber, não sei se a palavra é dominar, enfim, não sei se é controlar, né? Porque se eu for fazer muito, se eu tô bem, que eu vou fazer várias coisas que dependam do meu físico, eu vou terminar o dia e eu vou estar assim, ó, uhul, sabe? Agora, a cabeça, olha, cansa um bocado. Vamos ver. Depois dessas leituras, ver se eu crio vergonha na cara, né? Dai, só um pouquinho. O mais importante é quando a gente percebe que quando a gente achava que estava tudo certo, não tá. Agora parece um caos, mas daí tu começa a olhar para isso, que até o momento que estava no momento que tu não conseguia ver isso, e isso na minha vida sempre foi assim. Quando eu achava que eu era muito numa coisa, daqui a pouco começava a perceber que não, e no início dá um caos mesmo, tu fica doida, mas é o momento da faxina, de tu olhar o caos, ver que tá tudo para cima, e daí tu vai conseguir olhar, porque senão, se a luz está apagada, tu não consegue. E eu estava pensando assim, ouvindo, né? Como é que eu posso dizer? Tem a parte, claro, tem a parte óbvio, né? Do cansaço mesmo, da exaustão. E eu entendo assim essa vida criativa que ela fala aqui como se fosse o nosso fogo mesmo, né? Aquilo que motiva, aquilo que faz a gente ir, que dá ânimo na vida, o ânimos mesmo, né? Que faz você ir à frente, né? E ele fala que também existe quando você está longe dessa vida, ou quando o rio está poluído, você acaba se entregando para essas coisas, né? Diz, ai, não dou conta, é demais para mim. E aí ela fala como perceber, né? Lá na página 348, ela fala que existe, claro, um ciclo, né? De que às vezes você vai estar mais assim, como vocês estão falando, vai ter horas que a gente vai estar mais voltada para essa vida criativa, ela vai estar mais presente, e ela fala que, embora existam épocas nos ciclos de vida criativa saudável da mulher, nas quais o rio da criatividade desaparece no subsolo temporariamente, algo está se desenvolvendo do mesmo jeito. Nessas ocasiões, estamos em incubação. A sensação é muito diferente de uma crise espiritual. Num ciclo natural, existem inquietações, impaciências, talvez, mas não ocorre jamais uma sensação de que a alma selvagem esteja morrendo.
Então, eu acho que é essa a percepção, se existe essa inquietação ou se existe esse desânimo, assim, de que, não, minha alma está morrendo, ou se é um fôlego, vocês precisam de um fôlego para continuar, né? Porque ela fala também, quando a vida criativa morre, porque não estamos cultivando a saúde do rio, a situação é inteiramente outra. Sentimos-nos extremamente exatamente como um rio que morre. E aí é muito legal, porque ela não deixa assim, tipo assim, tá, acabou a vida, né? Não tem mais o que fazer, porque daí ela fala o que tem que fazer para que não aconteça isso. Quais são os caminhos que a gente tem que percorrer, o que a gente precisa fazer para que a gente não entre nessa, né? Para que isso seja só essa etapa de incubação. Né? E daí ela fala lá, é tão didático, né? Reassumindo o rio, né, que ela fala, aceite o alimento, seja sensível, seja selvagem, comece, proteja o seu tempo, que eu acho que, pelas falas, assim, é o que mais pega, né, muitas vezes, assim, né, de proteger o nosso tempo. Fique com ela, proteja a sua vida criativa, foge seu verdadeiro trabalho. Então, é incrível porque, assim, ela fala como a gente perceber, né? Se a gente está entrando nessa, e ela ainda fala como sair. O que você tem que fazer os passos para sair. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, das falas, né? Que a gente entra nesse processo mesmo, né? É muita coisa, muita coisa, muita coisa. É um método mesmo, é bem isso mesmo. E eu tô para falar uma frase dessa página, na 363 aqui, que é dessa página, porque estavas aqui no Foge Seu Verdadeiro Trabalho, né? Que é o seguinte, olha só. Quando ela vai contar a história, aqui no segundo parágrafo ela fala que quem contou a história foi a tia dela, né? A tia Caterina. Ela sempre começava a história dizendo que sonhos agradáveis, sob circunstâncias difíceis, não fazem bem. A nossa ilusão, né? Não, vai ficar tudo bem, tá tudo bem. Que nos tempos árduos precisamos ter sonhos fortes, reais, sonhos que possam se realizar se trabalharmos com afinco e bebermos nosso leite, nos nutrirmos do nosso leite, a saúde da Virgem, da nossa autonomia, da gente, tipo, a gente se nutrir, a gente pela gente. Que lindo, né? Shirley, querida, não vi tua mão levantada, desculpa. Não, tudo bem. Eu também acho que tudo vai se encaixando, né? Mas o que eu pensava, ouvindo as meninas, sobre a questão do cansaço e de todas as propostas, né, escrevi para daí, que eu acho que você é muito dura, assim, não é te julgando, tá? Por favor, irmã. Identificação. Mas é que às vezes quando a gente ouve de outro, aquilo que a gente ouve aqui dentro, daí faz um plim, nossa, como você é dura com você, como você está se flagelando, sabe, sendo meio carrasca, assim, tá, eu conheço isso aí de algum lugar, me parece familiar, conheço alguém que faz isso. E acho que é do quanto a gente foi treinado, a gente é encurralada, né, para produzir e entra numa coisa de que até o nosso criativo, o nosso conectar e todo esse trabalho que a gente está fazendo, até isso aqui também é uma linha de produção. Então, tem uma ideia, vai, aplica, começa, a gente... E se não tem nenhuma ideia, o que está fazendo aí que não tem nenhuma ideia? Tem nenhuma ideia. Então, como a gente, às vezes, também entra numa, assim, de se impor muitas coisas para fazer e se maltratar por não conseguir fazer depois todas aquelas...
que se propôs, que era impossível, que seria impossível qualquer ser humano fazer, e daí se maltrata, e daí entra nesses ciclos e muitas vezes não se permite simplesmente o ócio. Quer dizer, hoje, né, como você dizia da sua filha, foi passar o fim de semana fora. Hoje não vou fazer nada, absolutamente nada. Vou ficar de pé. E estar realmente presente nesse nada, porque às vezes também a gente se propõe não fazer nada, mas fica a mente ali. Você devia estar limpando a casa, você devia estar se preparando para o trabalho, você devia estar lendo seu livro para a semana, você devia estar... Não descansa nada, porque não fez nada o dia inteiro, não leu, não limpou a casa, e não descansou. Ficou só no... Então, acho que a gente ir colocando presença para propor, sim, se permitir esse momento, sim, de hoje não faço nada, não leio, não estudo, não falo com ninguém, não limpo casa, não, nada, tipo, vagância total. E estar presente na vagância, realmente estar desfrutando do ócio. Eu vou ficar jogada lá no sol e estar jogada no sol, só sentindo o sol. Eu adoro fazer isso. Mas de como a gente acaba, às vezes, não fazendo nenhuma coisa e nem a outra, nem descansando, nem fazendo aquelas coisas que gostaríamos de fazer, e depois se torturando porque não fez nenhuma das outras coisas, e entrando nesse ciclo assim, de carrasco com a gente mesmo, né? Que é bem pesado também, e não colabora em nada, né? Exatamente, coloca a plaquinha de não perturbe e aqui, né, na mente, né, de não faço nada, não pensa nada, tipo, entra o pensamento, joga no lixo, né, e acho que é bem importante, falo para mim isso. Isso, e isso casa bem com o final, com o final do capítulo, que ela traz de novo a parte da concentração, né? Que ela fala assim, fazendo a comparação com os lobos. Quando os lobos pressentem prazer ou perigo, a princípio eles ficam totalmente imóveis. Ficam parados como estátuas, em total concentração, para poderem ver, ouvir, perceber o que está exatamente ali. Perceber o que está ali na sua forma mais essencial, que é a importância de a gente se dedicar a isso que a Shirley está falando, né? E que falta para a gente muitas vezes. A nossa integralidade a todo momento, a gente está presente naquele momento, a gente está concentrada, estamos inteiras ali, né? Aqui no sítio, o Júnior está aqui comigo, eu tenho percebido assim, bom, eu já percebo que eu sou muito atenta a todos os sons, aos sons ambientes aqui do sítio. Pode cair galho, pode gato pular no telhado, são sons que eu reconheço. Quando existe, por exemplo, no meio da noite algo diferente, opa, algum som diferente, eu acordo. Imediatamente eu acordo. Pode ser uma coisinha de nada, eu acordo. Se for diferente da natureza. Assim como a gente com a gente precisa conhecer nossas emoções, nossa sombra, nossa luz, porque quando chega algo diferente, a gente, opa, isso não é da minha natureza. E daí a gente só consegue isso mesmo estando descansada, concentrada, presente, para poder. Alguém falou no início, né? Ter o domínio da gente mesmo. Ter o domínio de quem a gente é, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Como que a gente sabe se o chão tá frio? Ontem eu comi um prato de salada, eu não sei por onde é que foi, gente. Não faço a menor ideia. Eu parei e comi um pedacinho de tomate e dois assim, não tô com vontade de comer isso. E comecei a ler alguma coisa quando eu tinha comido tudo, até alface, sabe? Tipo, o como a gente faz coisas se tiver no piloto automático. Fica faxinando a casa, fica andando de um lado para o outro. Tem dias que eu tô aqui andando. Quando eu vejo, nossa, 9 horas da noite, eu tô o dia inteiro de pé. Tipo, com dor nas pernas, com dor. O quanto a gente faz isso? Então, a gente precisa se concentrar e se dedicar a essa tarefa do descanso. Porque a gente precisa descansar.
Ela fala ali, né, no nosso processo de vida, morte e vida, a gente precisa viver cada um desses processos. A concentração é o uso de todos os nossos sentidos, incluindo-se a intuição. É bem no finalzinho agora, já na 378. É desse mundo que as mulheres vêm resgatar suas próprias vozes, seus próprios valores, sua imaginação, sua clarividência, suas histórias e suas antigas recordações. São esses o resultado do trabalho da concentração e da criação. Se você perdeu o rumo para se concentrar, sente-se e fique imóvel. Finge que medita. Uma hora medita, né? Finge que descansa, uma hora descansa. Finge que para de pensar, uma hora vai parar de pensar, cara. Uma hora consegue se concentrar. Comigo passa isso sempre. Tem momentos que eu tô muito agitada, eu vou lá pro sol, quero fazer o que a Shirley falou, que ela adora fazer, eu também adoro fazer, pouco faço. Vou lá pro sol, Shirley, quando eu vejo já tô aqui na cozinha de novo, vou lá pro sol. Quando eu vejo já tô na cozinha de novo, vou lá pro sol. Quando eu vejo já saí, cara, o que toma conta de mim que eu tô lá no ranchinho lá embaixo? O quanto a gente precisa, e quando eu vejo eu tô no sol faz meia hora. Sabe? Tipo, insisto em me concentrar naquele momento. Aí quando eu vejo, eu paro numa pedra, quando eu vejo, eu fiquei. Olha, fiquei, cara, sosseguei, tomei um banho de sol. Segure a ideia e a embale. Mantenha uma parte dela, jogue outra parte fora e ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada. Que lindo, né? Ah? E arrou. Sai o peso, né? Sai o peso, né? Fica leve, né? Algo mais? Vamos escutar a música em Águas Claras, então. Vou botar lá no grupo. Coisa mais linda. Fala muito desse capítulo. Talvez até tenha sido inspirado, hein? Que coisa mais linda. Só para eu completar aquilo que eu estava falando antes, sobre a... Eu acho que a gente está num período de incubação, não estamos perdidos não, porque senão a gente não ia estar com essa ânsia, né? E a gente não ia estar nem aqui, né? Muito isso que eu ia falar. Se tivesse morto, não estava aqui não, porque perturba muito. E a gente não ia estar incomodado, a gente simplesmente ia estar assim, tá assim, não quero nada, não. Queremos, tá incubando uma coisa. É como quando a gente fala sobre o processo de iniciação, sobre o processo de iluminação, às vezes a gente pensa que é algo muito uau, transformador e transcendental, a ponto de que vai ser feito uma vez só na vida, né? E eu vejo que cada vez que a gente faz esses encontros, que a gente se propõe, eu gosto muito dessa expressão e de levar como uma jornada. Cada vez que a gente trilha uma jornada, a jornada da sacerdotisa também é assim, qualquer outra leitura de livro que a gente abrir o nosso coração dessa forma, a gente vê que a gente vai iluminando novos caminhos, vai lapidando outras coisas, iniciando uma nova etapa da nossa vida, né? Ilumina um outro aspecto nosso. Não, entre nós aqui não tem ninguém perdida, não. Tem algumas que estão mais cansadas. Está na hora de descansar. Eu sou do time das cansadas. E tá bom também porque lembra ali, ó, que não existe isso de que, nunca mais eu vou me sentir assim. Não, vai acontecer. A gente está aprendendo o que fazer quando acontecer, porque vai acontecer com cada uma de nós. É bom. A gente vem... E outra coisa, a gente vem sobrevivendo até hoje sem saber o que a gente está sabendo agora. E a gente tem sobrevivido. Então agora a gente tem mais uma ferramenta. Né? Lindas. Ó, eu ganhei uma bala da minha filha porque ela disse que eu sou um doce. Ó a criatividade dela nos inspirando. Ah, linda! Isso aí, carinho. Então tá, minhas queridas. Nos vemos na próxima semana. Beijo, beijo, beijo. Então, pela troca. Beijo. Beijo, boa noite. Boa noite, bom descanso.